Embora o futebol nos Estados Unidos tenha sido historicamente ofuscado por outros esportes, como o basquete e o futebol americano, a seleção dos Estados Unidos tem mostrado um crescimento impressionante nas últimas décadas. Para a Copa do Mundo de 2026, a seleção americana não só terá a vantagem de jogar em casa, mas também conta com uma das gerações mais promissoras da história do futebol americano, formada em sua maioria por jogadores que brilham nas grandes ligas europeias. Mas será que essa geração dourada é o suficiente para levar os Estados Unidos agora? A história da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo começou em 1930, quando o país foi um dos semifinalistas na primeira edição do torneio. Desde então, os Estados Unidos passaram por altos e baixos, mas sempre demonstraram um potencial crescente. O maior feito da história do país na Copa do Mundo aconteceu em 2002, quando os Estados Unidos chegaram às quartas de final. De lá pra cá, a equipe tem se fortalecido, e na Copa do Mundo de 2026, jogando em casa, a seleção americana tem grandes expectativas. A seleção dos Estados Unidos vem com uma equipe talentosa, formada por jogadores da Major League Soccer e da Europa, que traz a combinação perfeita de juventude e experiência. Alguns dos principais jogadores incluem Pulisic, um meio atacante, Weston McKennie, um volante, muito bom jogador, Timothy Weah, Brady Harrison e Anthony Robinson. Essa geração de jogadores é chamada de geração dourada, e o time espera dar um grande passo à frente nesta Copa do Mundo. A equipe dos Estados Unidos, sob o comando de seu técnico, utiliza um estilo de jogo que mistura pressão alta e transições rápidas. O time defende em bloco médio alto e, ao recuperar a bola, busca transições rápidas, principalmente com seus alas, como Robinson e Weah, que avançam com velocidade para apoiar o ataque. O técnico implementou uma formação híbrida, variando de esquemas, dependendo da situação do jogo. Isso permite que os Estados Unidos se adaptem rapidamente às circunstâncias da partida. Os pontos fortes são pressão alta e intensa, elenco profundo e talentoso e flexibilidade tática. Algumas fraquezas é que a equipe está em fase de adaptação, com alguns ajustes a serem feitos para criar uma consistência tática. A defesa ainda é uma incógnita em bolas paradas, especialmente se o sistema de 3 zagueiros não estiver bem ajustado. Os Estados Unidos têm uma relação curiosa com a Copa do Mundo. Embora o país tenha se classificado para 12 Copas, seu grande feito aconteceu só em 1950, com a vitória por 1-0 contra a Inglaterra. Esse jogo é conhecido como Milagre de Belo Horizonte e é lembrado até hoje como uma das maiores surpresas na história do torneio. Além disso, os Estados Unidos vêm se destacando não apenas pela quantidade de jogadores em grandes ligas, mas também pela popularização do futebol nos últimos anos, como a Major League Soccer ganhando força e atraindo estrelas internacionais. Seleção Paraguaia. O Paraguai é um país que carrega uma das histórias mais apaixonadas do futebol sul-americano. Sempre se destacou por sua garra e espírito de luta. Mas será que essa seleção tem o que é preciso para surpreender no grupo D da Copa do Mundo de 2026? A equipe, tradicionalmente forte defensivamente, pode ser mais perigosa do que muitos imaginam. A seleção paraguaia tem uma longa história e é respeitada nas Copas do Mundo, com 9 participações do torneio. O Paraguai já demonstrou ser um dos grandes representantes da América do Sul, sempre com foco em defesas sólidas e no jogo coletivo. A melhor campanha da seleção veio em 2010, quando chegou às quartas de final, um feito memorável que ficou marcado por vitórias importantes, incluindo uma eliminação da equipe japonesa nos pênaltis. Embora o time nunca tenha conquistado o título mundial, o Paraguai tem sido uma presença constante nas Copas, sempre oferecendo resistência feroz aos adversários. Com um elenco recheado de jogadores experientes e jovens talentos, o Paraguai possui uma combinação única de força física e habilidade técnica. Alguns dos principais jogadores da seleção para a Copa de 2026 incluem Miguel Almiron, Gustavo Gomes, Diego Gomes e Júnior Alonso. Com uma mescla de jogadores experientes e talentos em ascensão, o Paraguai promete ser um adversário difícil de ser superado do poder. A seleção paraguaia é conhecida por seu estilo de jogo disciplinado e focado na defesa. Sob o comando do técnico Gustavo Alfaro, o time adota uma formação que pode se transformar em defensiva, dependendo da situação do jogo. A ênfase está em manter a defesa sólida, com linhas compactas e dificuldade para o adversário encontrar o espaço. O foco no jogo aéreo e nas bolas paradas também são características importantes do Paraguai, que é muito forte nessas situações, sendo o melhor time das eliminatórias sul-americanas em escanteios e faltas. Os pontos fortes estão em uma das defesas mais sólidas da América do Sul, com uma linha defensiva difícil de ultrapassar, excelente em bolas paradas, com grande poder nas cobranças de escanteios e faltas, e uma mentalidade de não perder, com uma disciplina tática exemplar e grande garra em campo. Alguns pontos fracos são a falta de criatividade no último terço, o que pode limitar as opções ofensivas do time, e a dependência extrema de erros do adversário para criar jogadas de ataque, o que pode tornar a equipe previsível em alguns momentos. O Paraguai é famoso por sua garra, o Guarani, um termo que descreve a luta incansável e a determinação da seleção. Um dos maiores feitos do time foi sua performance nas Copas de 2002 e 2010, onde, além de disputar as quartas de final, mostrou ao mundo a capacidade de se recuperar e surpreender grandes seleções. Além disso, a parceria do Paraguai com a empresa de Cristiano Ronaldo para a preparação física é um exemplo como o país busca se modernizar, sempre com foco em melhorar seus aspectos físicos e táticos. Seleção da Austrália. Com sua história marcada pela superação, a Austrália se tornou um dos times mais respeitados da Oceania e da Ásia. Conhecido como Sóceros, os australianos têm o futebol como reflexo de sua própria essência, forte, organizado e imbatível nas diversidades. A Copa de 2026 será mais uma chance de provar que o time é uma das maiores forças fora das tradicionais potências do futebol. A seleção da Austrália tem se destacado na Copa do Mundo desde que passou a ser parte da AFC, a Confederação Asiática de Futebol.
Com 6 participações desde 2006, a Austrália tem se consolidado como uma potência da Oceania e da Ásia, com 2 classificações para as oitavas de final em 2006 e 2022. A equipe, que tem uma base defensiva sólida e uma grande capacidade de resistir à pressão, nunca foi considerada a favorita, mas sempre conseguiu fazer campanhas memoráveis, surpreendendo até mesmo os maiores times. Em 2022, por exemplo, a equipe conquistou um empate heróico contra a Dinamarca e venceu a Tunísia, avançando para a próxima fase. O elenco da Austrália, embora não tenha tantas estrelas internacionais como outras seleções, seus jogadores se destacam pela força física, dedicação e disciplina. Alguns dos principais nomes para a Copa de 2026 incluem Matthew Ryan, Jackson Irvine, Aziz Behik, Cameron Burke e Eika Hirosue. O time da Austrália, sob o comando do técnico Tony Popovic, tem um estilo de jogo pragmático e muito organizado. A formação preferencial é o 5-2-3 ou o 3-4-2-1, o que reflete a ênfase em uma defesa sólida e compacta. Os australianos jogam com muita disciplina, priorizando o contra-ataque e explorando a velocidade dos seus alas. A equipe é bem compacta sem a bola, dificultando a progressão do adversário, e tem um bom controle do ritmo do jogo, mesmo quando menos favorecida na posse. Alguns pontos fortes: defesa sólida e capacidade de resistir à pressão, especialmente em jogos físicos e de alto ritmo. Tem uma equipe organizada com forte disciplina tática, ótimo em jogos de transição rápida e contra-ataques, aproveitando espaços deixados pelos adversários. Algumas fraquezas: dificuldade para dominar partidas contra equipes com maior posse de bola, e a dependência de alguns jogadores chaves para a criação de chances ofensivas, o que pode tornar o time bem previsível. A Austrália ficou mundialmente famosa pela vitória histórica sobre o Uruguai nas eliminatórias de 2005, quando conquistou sua vaga na Copa do Mundo de 2006. A partir daí, os Socceroos ganharam notoriedade no cenário internacional, sempre surpreendendo por sua força física e capacidade de superar times mais técnicos. Eles são uma das equipes mais resilientes e suas campanhas são frequentemente marcadas por jogos de grande luta e resistência, mesmo quando enfrentam as seleções mais favoritas. Seleção da Turquia. A Turquia é um país conhecido por seu futebol técnico e apaixonado, que mistura influências europeias e asiáticas de uma forma única. Embora a seleção turca tenha sido imprevisível em edições passadas, seus jogadores talentosos sempre têm o potencial de surpreender. Para a Copa de 2026, a Turquia vem com um time cheio de jovens promissores e alguns veteranos, experientes, com a esperança de fazer uma campanha memorável. A história da Turquia na Copa do Mundo é marcada por altos e baixos. A maior conquista do país foi em 2022, quando a seleção terminou em terceiro lugar, o melhor desempenho da sua história. A Turquia, famosa por sua geração de ouro na época, superou grandes seleções e chegou à semifinal, onde perdeu para o Brasil. A seleção turca, desde então, tem mostrado um bom futebol, mas não conseguiu repetir aquele feito nas edições seguintes. Em 2026, com a nova geração talentosa, a Turquia espera retornar ao cenário de grandes feitos. A seleção da Turquia é recheada de jogadores técnicos e criativos, que podem causar impacto no torneio. Alguns dos principais nomes incluem Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu e Altay Bayındır. Com esses jogadores de talento individual e elevado, a Turquia promete ser uma seleção difícil de ser batida no grupo D. Com o técnico Vincenzo Montella, a Turquia adota um estilo de jogo focado na posse de bola e ataques rápidos. Mas o time tem variações ofensivas, com a utilização de jogadores criativos como Çalhanoğlu e Güler, para controlar o ritmo do jogo e buscar a explosão nas transições. A Turquia tende a manter a posse e atacar com qualidade, mas também tem jogadores habilidosos que podem decidir partidas nos detalhes. O ponto forte da equipe é a habilidade no meio campo e a capacidade de mudar o ritmo do jogo conforme necessário. Os pontos fortes é um excelente meio campo com jogadores de nível internacional como Çalhanoğlu e Arda Güler, capazes de ditar o ritmo e criar oportunidades. E a capacidade de alternar entre posse paciente e transições explosivas dependendo do adversário. A presença de jovens talentos como Arda Güler que de trazer uma nova energia aqui. A fraqueza pode ser a defesa, que nem sempre é sólida, que pode ser um ponto vulnerável em confrontos contra times mais físicos. E a dependência do desempenho de jogadores-chave. Se a criação no meio campo não funcionar, a equipe pode perder totalmente o equilíbrio. Em 2002, a Turquia viveu um futebol febre nacional, com o time encantando a torcida e ultrapassando grandes seleções para chegar à semifinal. A geração de ouro daquela época inclui nomes como Hakan, Sukur, Hüsnü Hekber e Henry Belözoğlu, que se tornaram ícones do futebol turco. A Turquia sempre foi conhecida por seu estilo de jogo técnico e físico, mas com o surgimento de jovens talentos como recentemente Arda Güler, o país espera renovar essa tradição e conquistar novos feitos. Agora que você conheceu as seleções do Grupo D e os principais detalhes sobre cada uma delas, queremos saber sua opinião. Qual time você acha que tem mais chances de surpreender nessa Copa do Mundo de 2026? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe as suas expectativas para os próximos jogos desse grupo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Fique por dentro de todas as análises e curiosidades sobre o torneio sobre times, futebol e jogadores. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos acompanhar o maior espetáculo de futebol do mundo.